Olá, quarto ano, tudo bem? Nós, nas últimas aulas, temos nos ocupado do Instituto da Penhora, né? Falamos, portanto, desde como se formaliza a penhora, de como ela se instrumentaliza, as possibilidades de alteração da penhora, impugnações da penhora, né? Substituições de bens penhorados, ampliação da penhora, redução da penhora. E a gente agora vai ver algumas espécies muito sui generis de penhora, a começar pela chamada penhora online, né? O famoso bloqueio judicial das contas do devedor. Na verdade, esse capítulo, que nos coloca lá no artigo 854 do CPC, ele tem como nome a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira. Portanto, tecnicamente, quando a gente fala de penhora online, de bloqueio judicial de contas, a gente está falando de penhora em dinheiro depositada em conta bancária, instituição financeira. Essa modalidade de penhora é muito singela, na verdade ela tem um pequeno procedimento, mas ela se efetiva de modo muito tranquila. A primeira coisa que a gente tem que entender é esse mecanismo da penhora online. Ele é um mecanismo absolutamente digital, ou seja, ele é realizado diretamente pelo magistrado, o que a gente vê na prática é que muitas vezes o magistrado delega essa competência para algum servidor da sua confiança. Mas o ato da indisponibilidade, o ato do bloqueio é realizado tudo de modo eletrônico, de modo digital, diretamente pelo magistrado dentro do próprio sistema do Banco Central. Portanto, não é através de ofício que se promove o bloqueio. Não há um encaminhamento de uma ordem do juiz ao banco para que o banco cumpra. Isto é feito sempre eletronicamente, através da certificação digital do magistrado, que o permite, através de uma senha, a consecução dessa indisponibilidade diretamente, sem necessidade de nenhuma intervenção de ordem, de documento ou de terceiro. Então, nesse sentido, o artigo 854 diz o seguinte: para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente. Então, a primeira coisa fundamental é que não se fará o ato de indisponibilidade de dinheiro nas contas correntes do executado sem que isso seja requerido, sem que isso tenha sido requerido pelo próprio executado. Portanto, é a requerimento do executado e não de ofício que se dará ensejo a esse bloqueio. Até uma questão prática. A ordem que se efetivará pelo magistrado, ela depende do pagamento de custas. É óbvio, salvo se a parte credora for beneficiário da gratuidade. Portanto, se o credor não for beneficiário, não se fará o bloqueio sem o recolhimento de uma guia de custas judiciais e comprovação do recolhimento dessa guia. Então, há requerimento do exequente sem ciência prévia do ato ao executado. Isso também é muito complicado, porque é óbvio que o juiz não intimará o executado acerca do pedido do exequente. Mas como os processos são, via de regra, digitais, o acompanhamento do executado no site do TJ, obviamente, dará a ele a possibilidade de verificar se ingressou alguma petição nesse sentido ou alguma guia nesse sentido. Muitas vezes eu tenho visto que alguns juízes colocam essa petição indisponível para leitura e quando proferem o bloqueio é que liberam essa petição no sistema. Então, às vezes isso é possível também. Aí sim ficará absolutamente sem a ciência do executado. Então, o juiz, a requerimento do credor, sem que se dê ciência ao executado, determinará a instituição financeira por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do Sistema Financeiro Nacional, que torne indisponíveis os ativos financeiros. Portanto, a ordem é requerimento do credor, pagamento das custas, acesso pelo juiz ao sistema, ordem de indisponibilidade. Vejam aqui, gente, não há propriamente a penhora dos valores. O que há preliminarmente é a indisponibilidade do valor e não a penhora. Não há ainda a penhora. O ato preliminar que se promove é a indisponibilidade, porque dessa indisponibilidade é que advirão algumas outras condutas
e inclusive algumas possibilidades de manifestação do executado. Então, lembrem, a indisponibilidade não é ainda a penhora do valor, ok? Voltamos.